Quem eu sou? É o nome de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Príncipe da paz, Ele ressuscitou, venceu na cruz, morrendo por nossos pecados. Só por Ele eu viverei. Pelo que Ele é que Ele pôde nos salvar lá na cruz. E essa noite, eu ia falar um pouco sobre o que Jesus faz em nossas vidas. Jesus, a porta para a vida melhor. Jesus, a porta para a vida melhor. Abram suas vidas, as suas Bíblias. Abram suas Bíblias, por favor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. São palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 10. Versículo 9, Jesus disse assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens. Versículos 9 e 10 estão interligados. Jesus Cristo aqui, ele está se comparando à porta do aprisco, o abrigo das ovelhas. Os pastores, durante o dia, recolhiam as ovelhas, levavam para o aprisco, porque se deixassem as ovelhas soltas durante a noite, elas correriam sérios riscos. E um deles, Jesus mencionou aí no versículo 10, por onde eu resolvi começar a leitura. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. Se a ovelhinha ficasse pelo campo, ao léu, e não no aprisco, ela seria presa, entre outras coisas, do ladrão. Agora, no aprisco de noite, ela estaria em segurança. E Jesus, ele se compara, então, à porta do aprisco, por onde as ovelhinhas entram, e ele diz aqui, olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. As ovelhinhas que estavam ali dentro do aprisco estavam a salvo. E Jesus queria dizer que quem realmente faz dele porta, quem realmente entra por ele, quem exercita a sua fé para crer de todo o coração em Jesus Cristo, está salvo. Ele é a porta que conduz, ele é a porta que conduz a vida melhor, porque conduz à salvação. Nessa nossa vida tem muitas portas aí, que você pode abrir e entrar. É interessante que muitas dessas portas têm até um letreiro iluminado, né, para atrair. Muitas dessas portas é como se estivesse lá com um letreiro: entre aqui, aqui você vai encontrar isso, aquilo outro, entra acolá, aqui você vai se divertir. Como as pessoas hoje se importam com diversão, né? Quando eu era jovem, aquelas pessoas que queriam ficar pela noite, pela madrugada, eram mal vistas.
eram os boêmios, tinha um outro nome também que davam, eram mal vistas, como pessoas irresponsáveis, como pessoas que só queriam se divertir, né, que não se preocupavam em chegar no outro dia para trabalhar, sem disposição, sem capacidade de concentração. Hoje não, hoje a maior parte das pessoas são baladeiras, né? Hoje a maior parte das pessoas querem diversão, e diversão na balada, diversão desenfreada. Quase todas as pessoas hoje acham que não tem nada demais ficar pela madrugada adentro, ou madrugada afora, né? Mas existem as portas por aí, oferecendo prazeres, oferecendo diversões. E muitas vezes as pessoas pensam que são inocentes, essas diversões, esses prazeres, entram por aquela porta, e a porta só abre por fora. Já viram porta assim, que sobe por um lado, pelo outro não abre? Pelo outro lado a maçaneta é cega, não mexe. Aí você entra por aquela porta, é uma verdadeira armadilha. Você entrou, está preso, não sai mais. Armadilha, engodo, a vida é cheia de portas assim. Você entra, pensa que está se dando bem e se deu mal. Jesus Cristo não, é porta para a vida melhor. Porta para a vida realmente muito melhor. É Jesus Cristo. Quem entra por Ele está salvo. Quem entra por Jesus Cristo encontra a salvação. Há um risco muito grande que as pessoas correm de partirem para a eternidade sem a certeza da vida eterna. Partirem para a eternidade condenadas pelos seus pecados. Fala-se muito pouco nisso hoje em dia. Algumas pessoas até não gostam que nós falemos nisso. Ah, pastor, esse negócio de falar em condenação, falar que é pecado, falar que as pessoas que não, estão condenadas, isso pega mal, isso soa mal, isso espanta as pessoas. Mas, meu querido, se você vê alguma pessoa que está correndo um sério risco de vida para a sua segurança, se você vê uma pessoa que vai perecer por causa de alguma coisa, e não a avisa, você está agindo corretamente? Você vê uma pessoa que está indo direto para o abismo, que vai cair do abismo, não avisa, não fala nada. Você está agindo corretamente? Claro que não. Se a palavra de Deus diz que todos são pecadores, se a palavra de Deus diz que todos estão condenados por causa do seu pecado, se a palavra de Deus diz que todos estão separados por causa do seu pecado, isso é uma realidade. Não adianta querer fugir dessa realidade, não. Há pessoas que vivem essa vida aqui como se nunca fosse essa vida aqui terminar. Há pessoas que vivem essa vida aqui como se nunca tivessem que prestar contas de nada a Deus. Mas a Bíblia diz que é assim, e isso é verdade. A Bíblia diz que, nesse sentido de prestar contas a Deus, que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o livro de Apocalipse fala do dia em que haverá o grande tribunal, em que toda a humanidade diante de Deus vai ter que prestar contas. Jesus também fala a respeito disso. Aqui no Evangelho de João, capítulo 3,
Jesus, versículo 18, Jesus falou que quem crê nele de todo o coração não entrará em condenação, mas quem não crê já está condenado, condenado pela sua incredulidade, condenado pelos seus pecados. Nós temos o dever, nós temos a obrigação de falar isso para as pessoas saibam o sério risco que estão correndo e precisam buscar abrigo, precisam buscar a salvação na única pessoa que pode resolver isso, que é Jesus Cristo. Ele é a porta. Quem entra por ele encontra salvação. Quem entra por Jesus Cristo encontra a salvação. É o único que resolve esse problema do ser humano da condenação por causa dos pecados. E foi por isso que ele veio a esse mundo. Por isso que Deus se fez homem. Por isso que Deus se tornou um ser humano, se humilhou, se limitou, tomou a forma de servo e aceitou a cruz. Não foi acidente, não. Já estava planejado, a palavra de Deus diz isso. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Isaías já descreveu em detalhes o sofrimento de Jesus na cruz. Lá na cruz, ele que nunca pecou, assumiu a culpa e o castigo pelos nossos pecados. E quem entra pela porta que é Jesus, ou seja, quem se arrepende de seus pecados, quem crê nele de todo o coração, coloca nele toda a sua confiança, encontra salvação. Olha, é realmente porta para a vida melhor, porque ele resolve o problema eterno do ser humano. Nós temos aqui durante essa vida muitos problemas. Se alguém disser que nunca teve, nem sabe o que é problema, acho meio difícil. Se alguém disser isso, é uma coisa assim tremendamente inusitada, né? Porque todos têm problemas, menores ou maiores, de uma natureza ou de outra, mas são problemas passageiros, porque a nossa vida aqui também passa, mas a eternidade nunca acaba. E todos nós estamos caminhando inexoravelmente, inevitavelmente para a eternidade. Você já resolveu o seu problema do pecado? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo com toda a confiança? Senhor Jesus, eu estou arrependido dos meus pecados. Eu quero que o Senhor mude essa minha natureza. Eu não quero cumprir meus desejos egocêntricos. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ser obediente a Deus. Me perdoa, me transforma, faz de mim uma nova criatura. Perdoa o meu pecado e me dá a certeza da vida eterna com Deus. Olha, o Senhor Jesus também promete aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, qualquer que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu sou a porta, que entrar por mim será salvo, disse Jesus. Jesus é a porta para a vida melhor. A porta para a vida melhor por toda a eternidade. Mas Jesus também é a porta para a vida melhor, porque Ele nos oferece segurança. Ele diz: quem entrar por mim será salvo. O que mais? Entrará e sairá, né? Mencionamos o problema do ladrão. O versículo seguinte, o versículo 10, que nós começamos a leitura por ele, Jesus declara: o ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Ele está falando aqui de Satanás. O ladrão aqui, Jesus está falando do diabo. Lá vem pastor Dalto falar de outra coisa desagradável. Alguns vão pensar assim: negócio da carochinha, que negócio de que diabo existe o quê? Existe. E para muitas pessoas ele está interessado nisso mesmo, que você pense e haja como se ele não existisse.
Porque aí ele encontra caminho livre na sua vida para destruir, para destroçar a sua vida. A verdade é essa. Jesus declara que ele veio para roubar a sua vida, para ceifar a sua vida. O ladrão que roubava a ovelhinha para o mal da ovelhinha. O pastor tinha um relacionamento assim de afeto com as ovelhinhas. Dificilmente ele matava uma ovelhinha para comer. As ovelhas, quando eram mortas, quase sempre era para o sacrifício no culto judaico. Normalmente eles criavam as ovelhinhas pela lã e pelo leite. Então eles tinham um afeto muito grande pela ovelhinha, pelas ovelhinhas. Ladrão não. O ladrão, quando roubava a ovelhinha, era para vender para quem quisesse comer. E não tinha nada disso não, era para roubar, matar e destruir. Jesus ama cada um de nós, Jesus ama você. Ele veio, morreu na cruz, provou isso, sofreu lá na cruz por você, por mim, por cada um de nós. Satanás não, Satanás ele odeia a criação de Deus, ele odeia cada ser humano. E ele é mentiroso, ele engana. Jesus disse que ele é o pai da mentira, Jesus disse que ele é homicida desde o princípio. Então ele usa de engodos para enganar as pessoas. E ele quer mesmo a destruição de cada um. Mas quem entra pela porta que é Jesus, encontra salvação e encontra segurança. A ovelhinha entrava de noite no aprisco, ficava ali em segurança. E no dia seguinte, saía para as pastagens. Então, quando Jesus fala aqui que entrará e sairá no aprisco, estaria segura. Em Jesus há a verdadeira segurança. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, ele diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E lhe tocar aí que é no sentido, a melhor tradução não é simplesmente tocar, a gente tem a ideia de só encostar, mas a palavra que é usada lá no original grego, nesse texto, é a ideia de tocar para reter sob o seu poder, para segurar, para possuir. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não retém sob o seu poder. Em Jesus há verdadeira segurança. Quanto a isso também há quantas vidas são destruídas, destroçadas pelo maligno. Tem gente que acha que pode brincar com ele. Tem gente que acha que pode ir a determinados limites e ali parar. Tudo mentira engendrada pelo próprio maligno. Tem um ditado popular que diz que quem brinca com fogo, o que faz? Se queima. E lá no livro de Provérbios também fala isso. No livro de Provérbios fala que quem colocar fogo no seu seio há de se queimar. Cuidado, não sei se tem alguém aqui brincando com perigo. Cuidado, melhor parar, rever, voltar atrás, se arrepender, mudar de rumo, buscar essa verdadeira proteção que há em Jesus Cristo. Quantos lares destruídos pelo maligno. Ele é de uma sagacidade terrível. Ele usou de muitos meios para influenciar a cultura, influenciar a sociedade, fazer uma completa inversão de valores. Hoje vivemos uma completa inversão de valores. Tudo pode, tudo é permitido. Não se fala, não se pensa nas consequências de nada.
Hoje a pessoa que fala contra as drogas é considerado um reacionário, um retrógrado. Hoje quem não é favorável à ideologia de gênero é um fascista. É assim que as pessoas nos veem. Um fascista, um malvado. A mídia está promovendo tanto esse tipo de coisa. E é uma coisa que não tem nenhuma base científica. Pelo contrário. O propagandista de Hitler ele chamava Goebbels. E às vezes a gente se pergunta assim, como uma geração inteira da Alemanha seguiu uma coisa tão terrível como o nazismo. Mas Hitler tinha um gênio da propaganda, o Goebbels. E ele dizia o seguinte: repita algo 1000 vezes que se torna uma verdade, mesmo que seja uma mentira. Repita algo 1000 vezes que se torna uma verdade, mesmo que seja uma mentira. E é isso que Satanás tem feito por meio da mídia, por meio dos influenciadores de opinião. Há uma novela que está passando aí que apresenta a questão da transexualidade como se fosse algo que o indivíduo já nasce assim e que é bom para ele. E é tudo mentira. Há um índice elevadíssimo de suicídio entre os transexuais. Isso a novela não apresenta. Ah, mas é porque eles não são aceitos, é porque eles são discriminados. Nos países onde eles são aceitos, Holanda, Alemanha, países nórdicos, e eles fazem um acompanhamento multidisciplinar, interdisciplinar antes das cirurgias, inclusive com terapeutas psicológicos, para eles já começarem a aceitar a sua transexualidade. Mas mesmo assim muitos se matam. Veem que fizeram algo irreversível que contraria a sua própria natureza. Isso a novela não apresenta. Isso a novela não apresenta. Satanás faz isso que Goebbels fazia. Martela a gente com a mentira, até a gente aceitar a mentira como se fosse verdade. E a nossa cultura, então, inverteu totalmente os valores. E as pessoas, por viverem esses valores invertidos, são cada vez mais infelizes, pensando que estão no caminho da felicidade. Ah, tudo é livre, tudo é permitido, né? Tudo o que eu quiser eu devo fazer. Ontem, naquele programa daquele camarada que chega lá e fala, garoto! Como é que é o nome daquele programa? O programa, isso, né? Ele tinha lá uma convidada que eu nem sei o nome, né? Eu sou meio alienado dessas coisas da música, da mídia e tal. Eu fiz uma opção alguns anos atrás de só ouvir música evangélica e música erudita, e mesmo assim selecionando muito bem, né? Então estou meio alienado agora do que, né, tocando, eu não sei o nome daquela cantora que estava lá não, mas ela falando, enfatizando que a gente deve fazer tudo que tivermos vontade. Se num determinado momento a gente tem vontade de fazer aquilo, a gente faz. Se no outro momento a vontade é diferente, a gente faz. E esse é o referencial hoje da sociedade, referencial de valores, referencial moral e ético. É o que eu tenho vontade de fazer, não importa as consequências. E com isso Satanás está fazendo a sua colheita ruim de vidas arruinadas, de vidas completamente destruídas, de vidas completamente infelizes. Deus é quem sabe o que é melhor para nós. A verdadeira felicidade a gente só encontra no caminho de Deus. E quem entra pela porta que é Jesus,
entrará e sairá, ou seja, estará seguro, é recolhido ao aprisco e depois de dia sai. Está em segurança, porque está em Jesus. Jesus Cristo nos livra do maligno, Ele nos dá do seu Santo Espírito. O seu Santo Espírito nos dá discernimento. Nós não temos que ir atrás, não é do que a sociedade podre, com sua cultura, essa mídia que está aí, está tentando nos dizer, não. Nós temos que dar ouvidos e a voz do Espírito Santo de Deus. Nós temos que dar ouvidos, né, ao que o Espírito Santo de Deus nos traz através da sua palavra, esses valores. Quem está no aprisco de Jesus está em segurança. Quem está no aprisco de Jesus e pratica realmente os ensinos de Jesus, não terá a sua vida destruída. No Evangelho de Marcos, ele compara isso à pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele diz, quem ouve a minha palavra e a pratica, quem ouve a minha palavra e a põe em prática, é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades e ela resistiu. Quem entra pela porta que é Jesus, é porta para a vida melhor realmente. Desculpem, é porta para a vida melhor realmente. Porque Jesus é porta que conduz a uma vida realmente em segurança. Você está protegido em Jesus, com os muros do aprisco em volta de você, no meio dessa sociedade, dessa geração, né? Paulo se refere lá em Filipenses capítulo 2 como uma geração corrompida e perversa. Mas você está em segurança, você tem o muro do aprisco de Jesus Cristo em volta de você. Mas Jesus Cristo é porta para a vida melhor, meus queridos, também porque nele nós encontramos satisfação. Ele diz, será salvo, entrará e sairá e achará o quê? Pastagens. A ovelhinha de dia, o pastor o conduzia pela mesma porta, agora para sair. E conduzia para onde? Para as pastagens. Nas pastagens, as ovelhinhas eram satisfeitas. Lá elas se alimentavam, lá elas descansavam, lá elas muitas vezes tinham lá as águas tranquilas, o regatinho com corrente tranquila para poder beber, matar a sede. Lá na pastagem a ovelhinha era satisfeita. Entrando pela porta que é Jesus, que nós podemos também ser conduzidos por Ele para as pastagens. É em Jesus Cristo que nós encontramos verdadeira satisfação interior. Por isso que no versículo 10, no final do versículo 10, Jesus declarou, eu vim para que tenham vida em abundância, vida plena, vida que satisfaz realmente. As pastagens para as ovelhinhas, só em Jesus. Tem gente que está procurando vida plena, que está procurando realização, que está procurando satisfação interior em tantas coisas que não dão satisfação, e é por isso que as pessoas vão nessa busca desenfreada, cada vez mais fundo, cada vez mais para baixo, né? Procuram satisfação numa coisa, aquilo não dá satisfação, então deixa eu procurar nisso, deixa eu procurar naquilo outro. Né? Há pessoas que pensam assim, quando eu tiver minha casa própria serei feliz. Aí compra a casa própria, é bom ter, né? É muito importante, é muito bom ter casa própria, né? Poxa, eu pensei, passou. Igual a criança que recebe um brinquedo novo, fica super feliz, daqui a pouco o brinquedo não é mais novo, a criança esquece, deixa de lado. Passou. Vou ser muito feliz quando eu tiver conseguido colocar X na poupança, quando eu conseguir comprar uma casa de praia, quando eu conseguir ter aquele carro que eu gostaria tanto de ter, quando eu puder passar aquelas férias que eu planejei lá em
aquele país dos Emirados Árabes que está na moda agora, que tem um monte de hotel para rico, Dubai, né? E os hotéis são caríssimos. Eu vi uma reportagem junto que tem até pista de esqui, com neve artificial dentro do hotel, né? Umas coisas assim, caríssimas. Quando eu puder passar aquelas minhas férias em Dubai, aí consegue, passa as férias em Dubai, daqui a pouco. É legal viajar, é bom, faz bem para a gente, né? Mas botar a expectativa de verdadeira satisfação interior nessas coisas não trazem a verdadeira satisfação interior. E as pessoas vão buscando de coisa em coisa e nunca estão satisfeitas, e buscam em coisas até que eu nem devo mencionar aqui. Apóstolo Paulo fala que determinadas coisas, lá em Efésios, determinadas coisas que são feitas em oculto, até mencionar é torpe. Há pessoas procurando satisfação pessoal até em coisas muito baixas, que nós não devemos nem mencionar aqui, e não satisfaz. Pelo contrário, só quem pode trazer verdadeira satisfação pessoal é Jesus Cristo. Nós devemos sim ser trabalhadores, nós devemos sim buscar o melhor para nós, para nossas famílias, mas nós devemos lembrar que só quem traz a verdadeira satisfação pessoal, a verdadeira paz, a verdadeira alegria aqui dentro é o Senhor Jesus Cristo. Conta-se que um homem rico estava dando uma festa e contratou um ator famoso de teatro para recitar poesias. Em dado momento da festa, ele chamou os convidados e aquele ator famoso, uma das poesias, vamos dizer assim, que ele escolheu, foi o Salmo 23. E recitou ali com toda a técnica, né, das artes dramáticas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e tal. E foi, com toda aquela arte, com toda aquela técnica, né, das artes cênicas do teatro, declamando o Salmo 23. Quando terminou de declamar, os convidados todos aplaudiram muito, muito bom, muito bom. Aí um empregado daquele homem rico que estava ali, servindo como garçom, ousadamente, tomou a palavra e falou assim: eu também vou recitar o Salmo 23. E começou a recitar o Salmo 23. Quando terminou, ninguém aplaudiu, porque todos estavam chorando. Na voz daquele homem simples, ali, um empregado, trabalhando como garçom, Salmo 23 realmente ganhou vida, porque ele tinha o Senhor Jesus no seu coração, o pastor que realmente conduz aos pastos verdejantes. Essa é a grande diferença. Você pode saber que Jesus Cristo é a porta para a vida melhor, que lhe conduz aos pastos verdejantes, que satisfaz a sua alma. Você pode saber, ou você pode de fato ter a sua alma satisfeita por Jesus Cristo. Ele veio, né, declarou ele: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Você pode ter vida plena, vida que satisfaz, se você se desarmar das suas defesas, se você realmente fizer uma entrega ao Senhor Jesus Cristo, Ele lhe dará vida em abundância. A escolha é sua. Jesus Cristo não arromba a porta do seu coração. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ele está batendo na porta do seu coração. Ele é a porta para a vida melhor. Seu coração também tem uma porta para deixar Jesus entrar. Se você ouvir a voz dele e abrir e deixar Jesus entrar, aí ele faz tudo isso.
Ele lhe dá essa vida melhor que você tanto precisa, tanto necessita. Toma a decisão certa. Amigo, não saia sem Cristo. Você que está assistindo o culto pela internet, se você ainda não tomou essa decisão, o apelo é para você também. Entrega a sua vida a Jesus, confia nele de todo o coração, peça perdão para os seus pecados, deixa ele transformar a sua vida. Em Jesus você encontra salvação, segurança, satisfação para a sua alma. Amigo, não saia sem Cristo. Vamos cantar esse hino.